Olá, meus amigos, que o Espírito do Deus vivo, o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, venha ressuscitar aqueles que colocarem toda a sua confiança, toda a sua fé, toda a sua mente, todos os seus pensamentos, toda a sua vida no altar do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você coloca toda a sua vida, 100%, sem restrição, sem condição, você coloca nas mãos do Senhor Jesus, obedece a sua palavra, anda de acordo com o caráter bíblico, o caráter de Deus, então você recebe o Espírito dele para que o Espírito dele, o Espírito Santo, venha conservar você para jamais você cair em tentação. Jesus, nós temos falado sobre a oração sacerdotal, ele diz assim: Senhor, eu rogo a ti por aqueles que tu me deste. Eu não rogo pelo mundo. Você sabia que Jesus não orou, não rogou ao Pai pelo mundo? Não. Ele só rogou por aqueles que o Pai lhe deu. É isso mesmo. Poxa, bispo, mas isso a oração de Jesus foi essa. Leia João capítulo 17, você vai entender isso. A oração sacerdotal de Jesus. Ele não orou por todos. Ele só orou por aqueles que lhe pertencem. Aqueles que lhe pertencem. Aqueles que se entregaram para ele. Por que, bispo, que o Senhor não orou por todos? Porque nem todos querem servi-lo. Nem todos querem deixar as suas maneiras, deixar os seus jeitos. Nem todos querem deixar suas vontades, suas cobiças, seus desejos malignos, suas concupiscências. Nem todos querem deixar os seus pecados. Essa é a realidade. Traduza isso ou resuma isso em pecados. Por isso que ele ora só pelos que são dele. Jesus orou por mim. Ele orou por aqueles que estão me ouvindo agora e que são dele, que realmente são dele, que vivem longe do pecado, que vivem na santidade, que vivem para agradá-lo. Jesus orou por você. Nós vamos tratar disso nos próximos dias. Mas o que eu queria deixar claro, que a razão do Senhor orar apenas por aqueles que o Pai lhe enviou, nós falamos isso, Jesus disse que aqueles que tu me deste, eu os guardei, exceto aquele que o traiu, que era Judas Iscariotes. Mas eu os tenho guardado, meu Pai. Então guarda-os. Esses que o Senhor me deu, guarda-os. É muito glorioso. Jesus não orou, não rogou, não suplicou ao Pai por todos, por todas as pessoas do mundo, não. Ele pediu apenas por aqueles que creram nele, que se sacrificaram por ele, que se sacrificam por ele, que negam a sua vontade por ele. Ele mesmo disse, e cada um tem o poder de escolha de seguir Jesus ou não.
Você tem o poder de escolha, eu tenho o poder de escolha, cada um tem o seu poder de escolha. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Deus é único. E Mamon, você pode considerar Mamon qualquer coisa desse mundo que venha ocupar o primeiro lugar na sua vida. Seu pai pode ser o Mamon, sua mãe pode ser seu Mamon, seus filhos, sua família pode ser o seu Mamon, seu dinheiro pode ser seu Mamon, as suas cobiças, os seus sonhos podem ser o seu Mamon, os seus projetos pessoais podem ser o seu Mamon. Não sei, cada um sabe de si. O dia que caiu a ficha para mim, eu virei as costas para os mamons que haviam na minha vida. E eu me agarrei ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele me salvou. Quem me convenceu disso foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito glorioso, muito magnífico, porque ele nos convence da nossa necessidade e nos mostra o Salvador, que é o Filho dele. Então, estes que optam por livre e espontânea vontade em seguir o Senhor Jesus, são os que Jesus orou para que o Pai os guardasse. Veja que Jesus não orou pelas igrejas, ele não orou pelas denominações cristãs, não. Ele orou por aqueles que o Pai lhe deu. Foram por esses. Foram por esses. Por quê? Porque o Pai também já sabe quem prefere Mamon do que o seu filho. Então, ele simplesmente despreza. Pense bem, minha amiga e meu amigo. Você tem o poder de escolher a sua vida, o seu futuro. Enquanto a gente é inocente, criança, jovem, muito jovem, menininhos, a gente é criança, a gente não tem consciência dessas coisas. Mas quando a pessoa chega na idade da razão, de saber escolher entre o bem e o mal, entre Deus e Mamon, e não faz caso da salvação de Jesus, então essa pessoa fica para trás, fica fora do plano de Deus. Mas se ela decide negar a sua carne, a sua vontade, morrer mesmo para esse mundo e viver somente para agradar a Deus, então o Espírito Santo vem sobre ela e fala então feliz, feliz de fato e de verdade. E lhe dá o privilégio de ter a alegria completa do Filho dele, Jesus, por toda a eternidade. Estaremos falando mais a respeito amanhã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.